Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero te explicar, um pouco mais sobre a minha experiência, 12 meses aqui investindo, 12 meses acompanhando meus investimentos em fundos imobiliários. Então eu quero te explicar qual é a minha carteira hoje, quanto que eu tenho investido, quanto que eu recebi de dividendos nesse período, os meus maiores aprendizados e também quero te falar, no final do vídeo eu vou te explicar o erro que me custou R$ 3.000 investindo em fundos imobiliários. Eu perdi R$ 3.000 investindo em fundos imobiliários. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, pois o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês semanalmente a minha rotina em busca da minha liberdade, em busca da minha independência financeira, beleza? Bora lá pro nosso conteúdo. Então, primeira coisa, só para você entender, hoje eu tenho aqui R$ 18.397 investido em fundos imobiliários e eu já quero deixar aqui claro um ponto, tá? Esse valor aqui é investido 100% em fundo imobiliário, então a carteira pública, a carteira que eu compartilho aqui no canal é apenas de fundo imobiliário, mas os meus investimentos são diversificados, eu tenho outras classes de ativo, beleza? Então, eu não invisto 100% em fundo imobiliário, para mim isso não faz sentido, tá? Então eu sempre gosto de diversificar, então só para você ter clareza, esse valor que eu tenho aqui investido hoje é 100% em fundo imobiliário, mas eu tenho outras classes de ativo. E falando sobre a minha carteira em si, então hoje os ativos que eu tenho em carteira, o XPLG11, XPML11, o MXRF11, HGR11, BTLG11 e o RBR Y11, tá? Que foi o último ativo que eu adicionei aqui na minha carteira. Inclusive, eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo onde eu explico o porquê de eu ter adicionado esse ativo, quais análises eu faço antes de adicionar um ativo na minha carteira. Então eu recomendo, depois que você acabar esse vídeo, que você assista para você ter uma ideia ali. Eu sempre gosto de trazer aqui no canal, além de mostrar o que eu estou fazendo, é o porquê. Eu acho que isso agrega muito mais valor, beleza? Então esses são os ativos que eu tenho aqui na minha carteira e o que eu tenho a maior posição é o XPLG11, Eu comecei a investir em fundos imobiliários tem bastante tempo, porém, o XPLG11 foi o primeiro ativo que eu adicionei na carteira. Eu coloquei aqui 12 meses, eu invisto há mais tempo que isso, tá? Mas eu coloquei 12 meses, que é o tempo que eu comecei a utilizar aqui o investidor 10. Então, eu consigo ter toda essa trajetória nesse período, tá bom? Então, o XPLG11 aqui é o que eu tenho a maior posição na minha carteira e aqui eu já quero trazer um aprendizado que eu tenho hoje, tá? Hoje a minha regra é, eu não passo de R$ 4.000 em fundos imobiliários, daquele ativo, daquele determinado ativo. Então, o limite máximo são R$ 4.000. O XPLG11 e o XPML11, eu ultrapassei esse valor porque eu invisto neles há bastante tempo. Quando eu comecei a investir, eu já comecei aportando nesses ativos, então eles ultrapassaram, então eu não vou vender em relação a esses dois ativos. Mas os que forem entrando, esses outros aqui, se vocês repararem, nenhum deles ultrapassa R$ 4.000 e eu não pretendo ultrapassar R$ 4.000 em fundos imobiliários. E o principal objetivo disso é justamente eu ter cautela e diversificação, tá? Porque acontece qualquer coisa, qualquer problema, eu tenho ali só uma pequena parcela da minha carteira, então a diversificação traz paz ali para o investidor, beleza? Então esses aqui são os ativos que eu tenho. Agora falando sobre proventos, se a gente vier aqui, a gente consegue acompanhar um pouco melhor. Vou diminuir aqui um pouco a minha câmera. Beleza. Se vocês analisarem aqui, eu vou contabilizar só esse ano de 2025, tá? Eu recebi aí R$ 1.160 até agora. Então, se a gente vê, em janeiro eu recebi R$ 111,66 e agora, em setembro, R$ 162,76. Então, ou seja, de janeiro até agora tive um aumento de mais de R$ 50 mensal, todos os meses caindo na minha conta aqui de fundos imobiliários, tá? Então, esse é o total até agora, 1.160, e eu acredito que até o final desse ano eu devo ter recebido aí algo próximo de R$ 1.800 a R$ 2.000 de dividendos, tá? E tem um ponto também muito interessante, se a gente for olhar aqui, além desses dividendos, eu ainda tenho a valorização da minha carteira. Então, se a gente for reparar, a gente tem esses ativos aqui, todos eles praticamente estão no positivos, só o último ativo que eu adicionei que está ali praticamente no 0 a 0. E aqui a gente já tem um outro aprendizado. Observe que os fundos, os bons fundos que eu tenho aqui, que são fundos sólidos, que tem uma boa estrutura, observe que todos eles eu estou muito no positivo, na valorização da cota. Então, se a gente olhar, 18%, 21%, 13%, então esse é o poder do longo prazo e de você escolher ali bons ativos, tá certo? Agora, eu quero compartilhar aqui com vocês alguns aprendizados que eu tive, nesse período. Eu fiz algumas anotações, inclusive o meu erro que custou aí R$ 3.000, Eu perdi R$ 3.000. Sim, eu perdi, não foi de valorização, eu vendi a minha cota desse ativo e vou te explicar todos os detalhes. Mas antes disso, eu quero te falar os maiores aprendizados. O principal tópico aqui, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês, tá? É investir aos poucos. Você não vai aprender tudo em um mês. Inicialmente, quando você começa a investir, às vezes aquela ansiedade, você quer receber logo os seus dividendos ali, receber dinheiro sem
fazer nada ali, teoricamente, é muito sexy porque você ganha dinheiro dormindo, né? Porém, isso você tem que tomar muito cuidado, porque inicialmente, quando você está começando, né, a investir num determinado ativo, até mesmo se você já é experiente em fundos imobiliários, você adiciona um novo ativo, se você não acompanha aquilo com uma certa frequência, aquilo é novo para você, então você não sabe o que pode te esperar ali. Então, um dos aprendizados que eu tive aqui, que eu faço hoje, né, e eu acredito que eu vou levar isso para minha vida toda, porque eu acho que o principal foco, você como investidor, é ter paz, é investir aos poucos. Então, por exemplo, se tu tem 10 mil, não coloque esses 10 mil de cara em um fundo ou em 2 fundos. Vá colocando aos poucos, que você vai entendendo aquela gestão, vai criando mais segurança e aí você consegue administrar. E até mesmo, isso é importante porque quando acontece qualquer problema, quando tem uma crise, que isso vai acontecer eventualmente, você tem segurança, porque você foi colocando aos poucos, então você sabe que aquilo é passageiro. Então um aprendizado que eu quero já deixar aqui, compartilhar com vocês, é justamente de investir aos poucos, tá? Não colocar tudo, porque você não vai dominar tudo, você não vai aprender tudo de um mês por outro, e sempre vão existir boas oportunidades, tá? Agora, um outro ponto você está colocando seu dinheiro na mão de outra pessoa. Cautela. Isso aqui é importante, apesar de ser óbvio, mas muitas das vezes isso não fica claro para as pessoas, né? Então você precisa entender que quem está administrando o seu dinheiro é uma outra pessoa. Então, se ela fez uma boa gestão no passado, não quer dizer que necessariamente ela vai continuar. Geralmente, antes do fundo perder os fundamentos ali e tudo mais, ele vai te deixando algumas dicas, algumas deixas e tudo mais. Porém, é muito importante você ter essa clareza. Então, aqui a gente tem. Sempre que eu fico um pouco mais emocionado com algum ativo, eu sempre gosto de olhar minhas regrinhas, né? De entender, pô, ali é uma pessoa que vai administrar aquele dinheiro, é um grupo que vai administrar aquele dinheiro, e o ser humano, cada um tem um pensamento. Então pode ser que amanhã ele tenha uma atitude que eu não goste. E tá tudo bem, porque eu tô colocando meu dinheiro lá na mão dele para ele administrar. E como eu consigo podemos dizer, diminuir essa pressão? É investindo ali com cautela, colocando meu dinheiro aos poucos. Então tenha isso claro, você está colocando seu dinheiro na mão de outra pessoa. Então muitas das vezes o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje, não quer dizer que vai acontecer no futuro. Então por mais que isso seja óbvio, mas meu objetivo aqui é te trazer essa clareza, porque às vezes você está começando a investir hoje, eu tenho 5 mil, tenho 3 mil, e quando você tiver 100 mil, 200 mil reais? É um outro jogo, é uma outra realidade. A tua mente, né, precisa estar bem estruturada ali para que você consiga ter paz de continuar aportando, continuar investindo ali todos os meses, tá? Um outro ponto, e uma coisa fala com a outra, se a gente reparar aqui, né, que a diversificação traz paz ao investidor, né? Então, eu queria falar um pouco melhor também, né, trazendo um exemplo para contextualizar isso aqui, é sobre a crise. Teve uma crise agora há pouco tempo, em 2025, sobre taxação, vai taxar os dividendos, não vai, não vai, e aí os fundos, o que aconteceu? Despencaram, caíram muito, e eu continuei aportando, continuei investindo, porque eu tenho clareza, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Então, eventualmente, sempre vão existir coisas que vão fazer o mercado se movimentar, tanto para cima quanto para baixo. Então, essa é uma realidade do investidor que investe em renda variável. E o que te traz mais paz é justamente você diversificar seus investimentos. Então, eu trouxe no início do vídeo, falei que o meu limite hoje são 4 mil reais em cada fundo imobiliário, justamente para isso, né? Um exemplo claro que a gente tem também foi toda a questão, das lojas americanas, né? Então, os fundos que tinham imóveis das lojas americanas, sentiu muito e tudo mais. E o que acontece? São coisas que não estão dentro do nosso controle. Não adianta que você não consegue, né? Você investidor pequeno, acredito que você seja investidor pequeno como eu sou, você não consegue controlar isso. E a forma que você tem de deixar mais tranquilo a sua carteira de investimento é justamente com a diversificação. Porque você sabe, se der algum problema, eu tenho só um pedaço ali dentro daquela carteira ali, né, aquele ativo que está dando problema. E aqui tem um ponto também interessante. Eu tenho a diversificação global da minha carteira, então, diversificação por classes de ativos, então, fundos imobiliários, renda fixa, ETFs e tudo mais, e eu tenho também a diversificação dentro daquela classe. Então, em fundos imobiliários, ali dentro eu tenho também minhas regrinhas de diversificação. Uma delas, por exemplo, é no máximo 4 mil reais, tá? Então, é muito importante você diversificar para que você consiga ter tranquilidade e paz para continuar investindo. E agora é uma pergunta muito interessante. Basicamente, isso aqui me custou 3 mil reais, né? Eu perdi 3 mil reais, eu vendi o ativo, que é justamente antes de comprar um ativo, saiba por que você está comprando. Por que tu está adicionando aquele ativo dentro da sua carteira? Isso é muito importante, você ter essa clareza, qual é a função daquele ativo. Por quê? Muitas das vezes no mercado, principalmente no início, parece que a gente tem muitas oportunidades e você precisa aproveitar todas as oportunidades. Não, sempre vão existir oportunidades no mercado e você precisa entender se aquela oportunidade faz sentido para você. Logo assim que eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu comprei um fundo imobiliário que chama-se TORD11. Não sei se você conhece, mas é um fundo, uma porcaria. E é claro que hoje você pode falar, nossa, mas tu comprou TORD11. Ninguém erra sabendo que vai errar. Se eu soubesse que ia perder, óbvio que eu não compraria. Mas isso foi um erro de investidor iniciante, tá? Mas o que acontece? Eu tinha ali um valor para investir, que eu já investi em outras classes de ativo, então eu tinha 10 mil reais para colocar em fundos imobiliários. E aí, ao invés de eu fazer igual eu tô falando para você fazer, que eu aprendi isso hoje, investindo aos poucos, não. Eu diversifiquei minha carteira, beleza, botei 2001, 2008, enfim, beleza. E aí o que aconteceu? Eu comprei 1.000 reais de TORD11 nessa minha diversificação, show de bola. Só que
chegou um período que o torrent começou a cair. E aí eu, mais uma vez, sem conhecer a gestão, eu tinha feito estudei brevemente, então no início eu coloquei aqui, você não vai aprender tudo em um mês. E exatamente isso aconteceu comigo. Em um mês eu não consegui dominar tudo do fundo, não sabia tudo, óbvio que não. E aí o que aconteceu? Quando ele começou a cair, eu tive, né, com o passar do tempo, o meu trabalho, juntei mais R$ 2.000 para conseguir aportar. Caiu, todo mundo fala o quê? Caiu, tá mais barato, tá comprando em promoção. O que eu fiz? Coloquei mais R$ 2.000, investi pesado ali, porque ele tinha caído forte, investi mais R$ 2.000 só em Torre 11. Passou um tempo, o Torre 11 não parou de cair, perdeu todos os fundamentos, parou de pagar dividendos, e é isso. E aí a grande questão toda, né, além da perda, tem esse grande aprendizado de colocar o dinheiro aos poucos dentro de uma classe de ativo, entender o porquê eu estou adicionando aquele ativo na minha carteira. E na época do Torre 11, né, eu investi em fundos mais seguros, a maior parte ali do meu capital, só que o que aconteceu? Eu escutei, né, as pessoas falando, vou colocar uma pimentinha, um fundo que está pagando mais dividendos. E aí, um exemplo, eu não lembro exatamente, mas o XPML11 pagava 0,72 ao mês e o TORD 11 pagava 1,25, quase o dobro ali. E é isso, óbvio, que te chama a tua atenção. Tu fala, não, beleza, essa aqui vai ser minha pimentinha da minha carteira, eu vou colocar o dinheiro ali. Só que sem conhecer, sem ter controle, eu fui coloquei esses R$ 3.000. No final das contas, a cota que eu comprei a 7 alguma coisa, hoje vale 98 centavos. Eu vendi, tá? Saí no prejuízo com 2.900 e quase praticamente R$ 3.000 de prejuízo, mas o grande aprendizado que eu tive foi justamente esse que eu tô falando com você. Então, se você quer, né, não quer cometer esse erro assim como eu cometi, não deixe a ansiedade tomar conta de você, porque muitas das vezes, principalmente no início, pode se custar caro. Então, no meu caso, custou R$ 3.000 com esse baita aprendizado. E para finalizar aqui, né, que eu coloquei o erro que me custou, coloque seu dinheiro aos poucos. Sempre vão existir oportunidades. Muitas das vezes o mercado hoje, o marketing em si, do modo geral, principalmente de finanças, parece que é sempre a oportunidade do século, é a oportunidade do ano, você não vai ver mais. Vai devagar, sempre vão existir essas questões. Desde que eu comecei a investir em renda variável, a gente já teve a pandemia, que era a oportunidade do século, a oportunidade do ano. Depois a gente vê essa questão da taxação, que caiu tudo. Depois a gente vê a questão política. Depois a gente vê a questão lá dos Estados Unidos, que o Trump fez isso, que o Trump fez aquilo. Então, ou seja, observe que dentro de um período de tempo sempre vão existir cenas, né, e cenários que vão causar esse alarde, e automaticamente quem não tem essa consciência aqui, eu tô te passando aqui, acaba desistindo e vendem no prejuízo, né? Então, ou seja, tem essa consciência para que quando vem esse momento, você saiba que você pode ter segurança que você está fazendo aquilo com consciência, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou, eu peço que você me ajude, eu tô com a meta de atingir meus primeiros 200 inscritos. Se inscreva no canal, deixe seu like, tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!